Nós vamos então começar cortando o nosso baby doll, como vocês estão vendo. Isso aqui é só o lado da frente, então ele é grande, né? Isso aqui é só uma banda, tá? Isso aqui é só uma parte. Ele tem dobra no tecido, né? Tecido dobrado, então aqui vai ser a dobra do tecido, né? Meu tecido já está dobrado aqui, então nós vamos disponibilizar lá esse aqui em 4 partes e a parte da frente vai estar em 3. Também é tecido dobrado. Aí vocês vão pegar as 4 partes, fazer como eu ensinei, né? Recortar, colar no papel pardo ou cartão e recortar. Tanto vocês vão ver se colou certinho também por aqui, vai ter essa escrita aqui no final. O que que tem escrito aqui? Aqui é o lugar onde vocês vão pregar a renda, a beirada de renda, né? Aí quando tiver emendado aqui, né? Quando a gente tiver já, né, com essa parte fechada, a parte da frente montada e a parte de trás, a gente vai pregar a renda aqui na beirada. Então aqui vai levar a renda, né, da beiradinha. Aqui tá escrito o quê? Renda. Costurar na barra. Aqui, costurar na barra, né? 1,5 m por 5 cm de largura. Então, aqui tá escrito costurar na barra da parte da frente, 1,5 m por 5 cm. Eu coloquei 5 cm, mas aí, gente, isso aqui vai variar. Depois vocês vão, talvez vai dizer, não, quero uma renda mais estreita. Você vai colocar mais estreita ou mais larga, como você quiser. Eu coloquei 5 cm, tá bom? Mas aí o comprimento, vocês vão medir 1,5 m. E o que que vai acontecer? Se o seu tecido for um tecido que esticar bastante, vai ser 1,5 m. Se o seu tecido esticar menos, você vai gastar menos de 1,5 m, tá bom? Aí se você comprar aquela renda estreitinha, o que que acontece? Você vai costurando sem cortar, e quando terminar você corta. Mas se você comprar da larga, como eu vou mostrar para vocês a minha, que eu vou cortar uma renda da mesma que eu uso para fazer os sutiãs, então a gente vai dividir ela, né, ao meio, então vocês vão ver como que a gente vai fazer. Aí eu já vou cortar 1,5 m para essa parte, tá bom? Depois eu explico o outro lado. Então aqui é a frente do baby doll, né, tecido ou renda, nós vamos fazer com esse tecido, com esse tule, né, o nosso é um tule assim, ele é levemente transparente, mas ele é fechado, né. Então, aí aqui é onde vai emendar na parte das costas. Esse lado é o que vai emendar. E aqui é a dobra do tecido. Então, uma cor de tecido muito ruim para marcar, né? Eu peguei aqui também a caneta e vou tentar marcar aqui. Mas há tecidos que às vezes você não tem a cor correta para poder riscar. A gente consegue cortar sem marcar. Coloca o molde em cima direitinho. Não deixa ele ficar escorregando, aí a gente consegue cortar o tecido sem precisar marcar, né? Há uns tecidos que escorrega muito, por exemplo, esse aqui não escorrega, ele é um tule mais firminho, então ele não escorrega muito. Aqui eu afastei um pouquinho, aí depois quando eu riscar aqui novamente, eu gosto de ir fazendo pontinho que ele fica mais forte. Só até aqui, já sei que é o risco de dentro. Então aqui a gente tá com a parte de trás, digo, a parte da frente riscada. Ele, para olhar assim, parece que gasta muito tecido, mas não gasta. Então aqui a gente tá com esse aqui já cortado, então vou mostrar pra vocês. Ele tava dobrado, né? Então ele vai ficar assim, certo? Agora a gente vai cortar a parte de trás.
Pessoal, agora nós vamos cortar a parte de trás. A parte de trás, né, como ela vai ter um detalhe aqui, ela é menor. Então, essa aqui vai dar em 3 folhas, né, de papel. Então, essa aqui vai dar 3 folhas de chamex, né? Aí, esse aqui é a mesma coisa. Vocês, quando montar, vocês vão ler a escrita, né? Esse aqui, costurar o detalhe de renda, né? Aqui, vocês vão costurar o detalhe de renda que nós vamos cortar, você vai saber que detalhe é esse, você vai costurar bem aqui nesse lado, né? E esse aqui é 2 vezes, não é tecido dobrado, então 2 bandas, você pode aproveitar melhor o seu tecido. Eu já vou cortar 2 vezes, porque já fica as 2 partes cortadas, tá bom? Então, ele vai levar corte aqui e vai levar corte aqui. Esse aqui, costurando a parte da frente. Esse aqui é as laterais, tá bom? Esse aqui é as laterais. Então, esse aqui vai vir o detalhe de renda, e aí nós vamos pregar o detalhe de renda aqui, e depois nós vamos unir um lado com o outro, vai ter uma costurinha atrás aqui nessa parte. E esse aqui é onde nós vamos costurar na parte da frente, são as laterais, tá bom? E esse aqui é igual o outro. Costurar na barra da costa, né, do lado de trás, 1,40 m por 5 cm de largura de renda, né? Aqui que depois dela unida, né, as 2 partes, que aí a gente vem pregando a renda e franzindo, né, uma renda franzida, para ficar mais bonitinho aqui nessa beirada. Então, agora a gente já vai riscar. Repetindo para vocês, está dobrado, porque eu já vou cortar as 2 partes juntas. Mas se você tiver um tecido aí que já foi usado e quiser cortar um lado depois o outro, pode ser. Gente, para olhar assim parece ser difícil, mas depois que vocês fizerem, vocês vão ver que é tão fácil. O importante é estar com o molde na mão. Estando com o molde na mão, riscou, cortou, pronto. E aí vocês vão ter, além de ter escrito, eu vou estar mostrando para vocês, onde vocês vão estar costurando, então vai ser bem facinho. E é uma peça que você pode cobrar um pouco mais caro, porque Baby Doll não é barato. Vocês devem estar cansados de ver nas vitrines Baby Doll mais caro. Então, existe vários tecidos. Tem o tecido melhor, tem o tecido mais ruim. Se você fizer ele com tecido inferior, é claro que você vai ter que jogar um precinho mais barato. Mas se você fizer com um tecido melhor, tipo um tule, né, você já sabe que pode cobrar um pouco mais caro. Tem vários tecidos para lingerie. Tem de todo preço. Aqui é onde dá a quedinha, né? Então, a gente está agora aqui com as 2 partes de trás já cortadas. Essa aqui eu não vou abrir para facilitar a vida de vocês na hora de montar. Aí tá aqui. Então, o que vocês vão fazer? Né? Para facilitar na hora de montar, você não ficar perdido. E agora? Qual que é o lado que eu uno? Qual que é o lado? Então, o que você vai fazer? Vem aqui, ó. Coloca em cima. Coloca em cima do seu molde, né? Pronto. Que aí não vai ter confusão, porque olha o modelo que ela é, né? Então, assim, às vezes fica meio confuso. Colocou em cima do seu molde, aí você vai olhar, costurar o detalhe. Ah, tá, aqui que eu vou costurar o detalhe, né? Então, vai facilitar a sua vida. Coloca ele em cima do molde, né? Para facilitar, né? Quando a gente for costurar, aí eu vou estar mostrando para vocês. Deixa aqui. Então, agora, nós vamos... Pessoal, agora nós vamos cortar o detalhe que eu falei que vem atrás, de renda. Então, esse detalhe ele vai vir aqui, tá?
Aqui tá escrito o bico da renda, né? Nós vamos cortar desse outro lado. Esse é o lado que a gente vai costurar ele aqui, tá bom? E depois quando a gente vier, depois que a gente costurar o detalhe dos dois lados, aí a gente vai unir, né? A gente vai unir essas duas partes. O detalhe de um lado, o detalhe do outro. Depois a gente vai costurar essas duas partes, começando daqui da renda até o final, né? Depois eu vou estar mostrando. Então, esse é o detalhe que vai vir aqui atrás. Então, nós vamos cortar ele. São 2 vezes ele, tá bom? Então, como é 2 vezes, a gente já vai colocar o tecido dobrado. E o lado do bico da renda é esse, né? Então, tá aí o bico da renda. Colocar ele de forma que fica certo, bico com bico, facilita na hora da gente montar, tá bom? Ainda mais esse bico que é meio grande, né? Então facilita bem a vida da gente. Uma dobrinha aqui. Então tá certo. Aqui a gente encosta ele bem no bico. E aqui a gente marca. Cortando o detalhe. Então, aqui tá as nossas duas partes, né? Vou mostrar pra vocês novamente. Então, esse aqui vai vir aqui, tá? Vai vir um em cada lado. Depois a gente costura eles aqui, depois que pregar um em cada lado aqui. Então, esse é o detalhe, já tá cortado. E agora nós vamos cortar a base. Ele tem a base. Tem uma base na frente e uma base atrás. Tipo um sutiã, tá bom? Então, como eles dois são tecido dobrado, tá bom? Então, essa aqui é a base de trás, tá? A base de trás. Aqui é a dobra do tecido, digo, da renda, aqui é a dobra da renda, tá? E aqui é costurar nessa base 35 centímetros de elástico, tá bom? 35 centímetros, depois que você abrir ela, vai dar 35. Depois que você abrir a base, você vai cortar 35 centímetros do elástico de base e pregar nela. Então, aqui é o lado do bico da renda, né? Aqui é o lado do bico, aqui é a dobra do tecido. Essa base, ela é para ajudar a segurar o bojo e fazer um detalhe muito bonito atrás. Na hora que vocês imprimir lá, vai ver que tá em 2 partes. Aliás, isso aqui vai estar em uma só, porque é tecido dobrado, né? Então, às vezes você pensa que esse lado mais largo é o do meio. Não é a dobra do tecido, é o lado menor. Porque ela dá uma baixada no meio. Aqui, ela vai ficar assim. Aí aqui nessa base, você vai cortar 35 centímetros de elástico e vai colocar ela aqui, né? A gente vai pregar aqui na reta zigue-zague, aqui embaixo. Assim como a gente faz na base do sutiã. Agora eu vou cortar o lado da frente da base. Vou cortar a base do lado da frente. Cortar não, riscar, né? Aqui é a renda dobrada, né? Eu já dobrei aqui. Agora a gente vai cortar. É bem parecida com a base do sutiã mesmo. Só porque aqui é só a parte da frente, né? A gente fez a parte de trás e agora a parte da frente. Então aqui ela vai ficar assim, né?
Ela ficou assim, o lado da frente da base. Agora a gente vai cortar o bojo. Ok. O bojo, pessoal, é o mesmo bojo do conjunto 3, né? Que é só um quadrado, né? Então, é isso aqui. A gente vai... já dobrei porque são 2 vezes, né? Então, se são 2 vezes, a gente já dobra que já faz os dois de uma só vez. Agora aqui eu abro no meio, que já fica os dois. Então, aqui tá a nossa cobertura dos 2 bojos, né? As duas aqui. Agora a gente vai cortar aquela beiradinha que a gente vai pregar que a gente vai costurar na barra do nosso baby doll. Pessoal, então, nós vamos precisar de 2 tiras, uma de 1,40 m e outra de 1,50 m. Nós vamos fazer a de 1,5 m, é 1,5 m por 5 cm que eu coloquei lá, tá bom? Então, são 5 cm aqui, né? Aí eu vou ensinar para vocês uma forma bem prática de estar cortando, né? Então, a gente conta os 5 aqui a partir do bico, né? Que deu 5. Aqui 5. Certo? Né? Ó, aqui 5. Isso que eu tinha medido estava dando até embaixo, que a gente tem que cortar 5 a partir do bico. Então, aqui. Agora já sei que vem até aqui. Então, e aqui 1,5 m. Então, eu vou cortar aqui um pedacinho e vou mostrar para vocês um jeito mais fácil para a gente não precisar medir, né, o tecido inteiro. Então, eu medi já a minha tira, né? Eu já medi ela 1,5 m, né? Eu vim aqui na fita e medi 1,5 m. Então, eu dei um pique lá na frente, que vocês vão ver onde está marcado 1,5 m. E essa aqui é a mesma renda que a gente está usando para fazer todas as nossas lingerie. É ela. Então, é isso aqui. Você vai dobrando, né? Vai jogando para frente e vai cortando, que a gente não precisa de estar riscando tudo. É a mesma renda, só porque como eu já usei a beirada de lá para fazer outro baby doll, né? Então vocês estão vendo que ela só tá com o bico de um lado, que o outro lado eu já utilizei. Então aqui a gente joga para frente. Então, pessoal, como eu tinha dito, eu tinha marcado aqui onde deu 1,5 m, né? Então eu dei um pique aqui já. Então aqui eu vou vir cortando até aqui, né? Esse 1,5 m é para a parte da frente. Então, tá aqui onde eu dei o pique, vou finalizar, né? Aí é interessante que as duas pontas, porque às vezes a gente vai cortar e fica meio tortinha. Essas duas pontas, elas têm que terminar com o mesmo tamanho, para poder ficar certo. Se por um acaso tiver na pontinha não tiver certo, né? A minha aqui, ela já, ó, tá um pouquinho maior esse lado aqui. Como a gente vai medindo um no outro, aí é interessante acertar aqui, porque as duas pontas tem que terminar igual. Todas as pontas tem que terminar igual. Então, né, eu vim aqui, dei uma acertadinha na ponta e pronto. Agora a gente vai fazer a outra tira. Essa é de 1,5 m, essa parte que eu não vou aproveitar, eu já vou tirar. E agora nós vamos fazer a de 1,40 m, tá bom? Do mesmo jeito é de 1,40 m. Eu já medi aqui, né? E já dei um pique na minha aqui, onde deu 1,40 m. Então, eu já marquei aqui também o comecinho, que é 5 centímetros, né? Então, aqui a gente vai cortar, vai fazer um pedaço, né? E vai fazer igual a gente fez com o outro. A gente vai dobrando e cortando, que não precisa marcar tudo. Mas se você achar um meio mais fácil, pode fazer do seu jeito. Se você já costura, já tem uma experiência, então eu acho esse jeito mais prático.
Então, aqui tá o nosso pique, né? Onde deu 1,40 m. Aí, então, é até aqui. Aí, eu venho aqui, separo e tenho que confirmar se as duas pontas saíram iguais. Aqui. Porque às vezes fica um pouco tortinho, mas não tem problema. Não vai dar diferença não. Bom, agora aqui tem que ficar igual, o mesmo tamanho. Agora a gente vai lá para o overlock montar. Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês, para facilitar. Como lá o espaço é pequeno, né, e a peça é grande, eu vou colocar ela aqui em cima e vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer lá. E lá eu vou mostrando também. Então, pessoal, como eu tinha dito, coloca a parte que você cortou em cima do molde para facilitar, tá bom? Aqui eu coloquei, ó, em cima do molde, então aqui é onde eu vou costurar o detalhe, né? Então, para facilitar até você aprender aqui, então eu vou costurar o detalhe aqui, né? Essa parte aqui vai ficar para baixo, então aqui que eu vou costurar o detalhe, um do lado e outro do outro, tá bom? Ele vai ficar costurado aqui. E essa aqui é a parte de trás, tá bom? E depois a gente vai unir isso aqui tudo, fechar aqui tudo. E essa aqui é a parte da frente, tá bom? Também coloquei em cima do molde, essa aqui não precisa tanto, mas para vocês entenderem, tá bom? Aí aqui, essa aqui, nós vamos costurar esse detalhe, né? Ela tá dobrada aqui, né? Nós vamos costurar esse detalhe aqui lá na galoneira, tá bom? Nós vamos pregar esse detalhe aqui na galoneira, né? Até vamos fazer logo isso. Vamos começar por aqui, a gente vai lá na galoneira, prega esse detalhe e depois a gente vai para overlock, dar continuidade, tá bom? E essa aqui, como eu tinha dito, essa aqui é na reta zigue-zague, é a base da parte de trás, que a gente aqui vai costurar 35 centímetros de base, a gente vai costurar ele aqui, tá bom? Essa na reta zigue-zague. Então, agora a gente vai lá para a galoneira, né? Já vou mostrar aqui para vocês. Na galoneira a gente vai costurar esse detalhe aqui, certo? Então a gente já tá indo para lá. Vou mostrar desse procedimento para vocês. E aqui a gente vai costurar como eu tinha mostrado lá, né? Aqui é só juntar as duas partes, né? Mais ou menos 1 centímetro para baixo. Encaixa ela aqui, né? E a gente começa a costurar. E aqui a gente vai dar uma organizada, né? Começou a costurar. É importante já vir com ela. Já juntar as pontas aqui, né? Pra poder não dar erro. Aí juntou as pontas, segura lá e continua costurando. Aqui agora terminamos. É só levantar o pé, dar uma puxadinha. Cortou aqui, então vai ficar assim. Se a sua costura tiver ficado sobrando esse detalhe muito grande aqui, aí tem que aparar essas pontas. Até esse tamanho aqui tá bom. Então agora a gente vai lá para overlock, né? Aqui, pessoal, como eu tinha dito, nós vamos costurar o detalhe aqui, né? Então aqui a gente já vai pegar esse de baixo, é direito com direito, né? Então aqui vai estar escrito aqui, né? Costurar o detalhe de renda. Então a gente já vai pegar essa parte de cima. Juntar a ponta com a ponta aqui.
Então tá marcado aqui até aqui que ele vem. Então você já segura aqui a ponta. E aqui o detalhe vai ficar assim. Lembrando que essa parte maior é a parte de baixo. Agora a gente vai fazer o mesmo com essa aqui. Então nós vamos costurar aqui, né? Pode começar de baixo, pode começar de cima. Só tem que segurar para poder não sair do lugar. Aí depois dessa parte, tirar o molde daqui, depois dessa parte costurada, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos unir, tá bom? Nós vamos costurar esse aqui um lado no outro. Esse aqui é o centro da parte de trás, tá bom? Nós vamos costurar aqui até o final da renda. Então dobrou aqui, né? Juntou as duas pontas. Aqui é interessante segurar para ele ficar juntinho aqui, terminar junto. Pronto, chegou aqui, agora segura embaixo. Juntou as duas pontas. Agora o nosso próximo passo ficou assim. Esse é o lado de trás. Normalmente aqui, quando desencontra, a gente usa colocar o laço aqui. Já estou mostrando porque aqui essa máquina parece que tem mais espaço. Então aqui normalmente a gente coloca o detalhe de laço aqui. Aqui faz o acabamento, né? E aqui na parte da barra é onde a gente vai pregar a renda, tanto na parte da frente como na parte de trás. Como vocês viram, essa aqui é a parte de trás, é 1,40 m. Então, eu vou ver aqui qual que é a minha de 1,40 m, né? Que uma é de 1,5 m e a outra de 1,40 m. Então, essa é a menor. Então, a gente já vai fixar ela aqui na barra. Como vamos fazer isso? Né? Lado direito, observar qual é o lado direito da renda, né? Primeiro passo. A preta, às vezes, é meio difícil. Tem umas que é bem fácil de identificar, outras é mais difícil. Então, a gente vai pegar aqui, desde a pontinha da barra. Agora a gente vem e coloca aqui embaixo. Tudo a gente começa a dar uma costuradinha para não escapulir. Começou, o que a gente vai fazer? Nós vamos puxar, né? Desculpa, nós vamos puxar o tecido, não vamos puxar a renda, tá bom? Nós vamos puxar o tecido e esticar ele aqui. Quanto mais esticado, né, mais a renda vai ficar franzida. A nossa medida de renda é a medida para esse tule aqui. Então, significa que se você estiver usando um outro tecido que estica mais ou menos, a renda vai dar um tamanho diferente. Você pode cortar esse tamanho, que normalmente os outros tecidos esticam até menos. Então, aqui estica no máximo o tecido, né? Esticou o tecido no máximo e costurou. E vai sempre fazendo isso. Encaixar aqui direito. Esticou a renda, o tecido no máximo. Costurou. Vocês vão fazer isso aqui até terminar toda a barra. E essa renda que eu falei para vocês que ela tem 5 centímetros, isso é sugestão, né? Se vocês quiserem fazer com a renda mais estreita, pode colocar a renda mais estreitinha, ele vai ficar mais curto. Se você quiser também aumenta o comprimento um pouquinho, diminui na renda, ou pode colocar a renda maior, tá bom? Aí a minha, no caso 5, né? 5 centímetros, na verdade. A minha renda tem 5 centímetros, mas às vezes eu também coloco de 3, né?
Aí se você franzir menos, puxar menos, vai sobrar um pedaço de renda. Não tem problema, corta e joga fora. O importante é franzir por igual. Mesmo tanto que puxar numa parte, puxa em todas, que fica, o franzido fica igual. Então aqui estamos com a nossa parte de trás já pregada, né? Toda costurada. E agora a gente vai para a parte da frente, ficou assim. A parte da frente é a mesma coisa. Vamos pegar a ponta da barra com a ponta da renda. Não, para o outro lado mesmo. Aqui a gente coloca junto, né? Começa a costurar um pouquinho. E aí vai esticando. Essa aqui, observa-se que eu franzi um pouco menos, porque ela vai sobrar um pedacinho. Aqui. Mas isso aqui não tem problema, é só vir tirar. Caso falta, pode colocar uma emendinha, mas não fica muito legal se colocar emenda. Então, ela vai ficar assim. Certo? Agora eu vou pegar o bojo para poder fazer o reparo nele, né? Pra gente ir pra máquina reta zigue-zague. Agora nós vamos fazer o acabamento aqui, né? Porque nós vamos deixar o bico aparente. Vamos fazer o mesmo com os dois. E pode virar, pode passar desse lado, pode passar desse, tanto faz. Normalmente encosta aqui, né? Pra ter uma medida boa, pra não cortar muito. Agora a gente vai pra reta zigue-zague. Nós vamos colocar pregar a parte de cima do bojo, né? O nosso bojo, né? Como eu tinha dito pra vocês, eu sempre gosto de começar desse lado. Então aqui é no zigue-zague, né? Nós vamos deixar o bico aparente, então nós vamos fazer um zigue-zague aqui, tamanho 2,5. Aqui pode ser o mesmo do acabamento, tá bom?
Isso aqui a gente vai fazer só na parte superior dos dois bojos. Agora a gente vai colocar já o outro aqui, né? Que aí não precisa cortar a linha. Mesma coisa a gente vai fazer nesse. Como lá de trás exige um espaço, a gente vai já colocar aqui, deixando sobrando uma beiradinha. E aqui, né? A gente sabe que deixa todo o bico de fora, pega aqui no máximo. Agora, finalizamos aqui. Vou mostrar pra vocês como ficou. Então ficou assim. Aí agora a gente vai lá pra máquina overlock concluir a cobertura do bojo. Aqui a gente vai cobrir, como eu ensinei vocês, né? Sempre cobre começando desse lado. Terminou de cobrir, observa. Se qualquer coisa que tiver torta aqui, depois a gente vira e passa, né? Então aqui agora, né? A gente vai deixar aquele franzidinho. Pode ser no meio, pode ser no canto, tá bom? Então agora a gente já puxa aqui, organiza e já começa a cobrir desse lado aqui. Acho que bojo vocês já estão craque em cobrir bojo, né? E vem puxando aqui, né? E agora chegando aqui no final, dá uma juntadinha para dar um franzidinho aqui. Então ele ficou com esse franzidinho. E aqui eu vou organizar aqui, né? Que ficou meio tortinho. Então isso aqui tem que ficar certo para na hora que a gente for passar o elástico. Então aqui agora a gente vai fazer o mesmo com o outro. Esse é mais fácil, que a gente já cobre ele desse lado, então esse aqui já fica sempre certo. Esse já ficou certinho, né? E a gente passa para esse outro lado, vai esticando, né? Organizar. E chegando aqui no final, a gente dá aquele franzidinho aqui na ponta. Como tinha uma ponta maior, não precisou da pinça. Então aqui o nosso bojo está coberto. O que a gente vai fazer? A gente vai lá para a máquina reta zigue-zague, fazer o mesmo procedimento que a gente faz com o sutiã, né? Pregar aqui, né? Depois prega o viés taquara. E vamos elastizar a base também, que a gente vai fixar na parte de trás, tá bom? Então vamos lá. Então já vou cortar a base aqui, como eu tinha dito para vocês, uma base de 35 centímetros, né? Então já vou cortar ela aqui, né? Aqui 35 centímetros. É onde a gente vai costurar nessa que a gente vai colocar lá na parte de trás. Aí essa a gente vai, igual a gente faz com o sutiã, né? Um pouco lá embaixo. Essa nós vamos colocar um zigue-zague bem grande, que a gente vai fazer só com um. Vamos colocar o número 4 e vamos colocar aqui ele bem maior. E a gente vai colocar no meio, tá bom? Começa costurando, né? Deixa a agulha baixa. E aí agora a gente, como já tá cortado, né? Você vai vir aqui, né? Do mesmo tamanho que terminou lá, aqui. Então já vai puxar, tá? Puxou, segura no meio e já encosta aqui. Mesmo. Pronto, a nossa base já está, atrás já está fixado. O elástico, ela ficou assim. Agora nós vamos para a parte
bojo. Número 4, ponto reto, né? E agora a gente vai fixar ele aqui, né? Como eu tinha dito para vocês, sempre um dedinho, se quiser já marca, quiser dar o pique, quiser marcar com giz, né? Vou mostrar para vocês aqui, né? Com giz às vezes é até mais fácil. Tentando mais rápido. Então aqui a gente marcou com giz, né? E agora a gente vai fixar a nossa base. Da mesma forma que a gente faz com o sutiã, vai virando e costurando. Então ficou assim, a mesma coisa a gente vai fazer do outro lado, que não tem segredo. É a mesma forma do sutiã. Nunca puxa, só organiza. Agora os dois bojos já estão fixados. A gente vai costurar o viés taquara. Pessoal, agora nós vamos costurar o viés taquara. E eu já vou falando para vocês sobre o aro. O aro, ele não é usado em camisola. O aro a gente não é usado em camisola. Se vocês observarem, as camisolas, elas normalmente não têm o aro. Daí fica a sugestão. Preferir, se você preferir, ou se sua cliente pedir, você coloca. Ou seja, pode colocar o aro de silicone, porque ele fica mais molinho, não machuca, né? Porque camisola, baby doll, normalmente não se usa o aro. Então a gente vai fazer a nossa sem o aro, tá bom? Mas se você preferir, pode colocar na sua. Se você tiver comprado o aro de silicone, você pode colocar. O de silicone, se ele não der na medida, a minha é tamanho M, né? Eu não sei que tamanho é a sua. Se o aro que você comprou de silicone não der na medida, ele pode ser cortado, porque o silicone pode cortar. Porque por ser camisola, tem que ficar mais confortável. Baby doll, camisola, short doll. Então aqui a gente vai observar igual a gente fez igual a gente faz no sutiã, né? Se tem alguma sobra, né? Aqui eu já vi que tem. Pronto. Então agora a gente vai terminar de fixar o viés, né? Taquara. Aqui é só virar e continuar, né?
Nossa linha de baixo acabou. Então a gente já arrumou a linha e tá costurando o outro lado, que a linha tinha acabado. Então agora a gente repara aqui as pontas de linha. E como a gente não vai colocar o aro, a gente já pode até fazer o acabamento aqui, né? Que é virar aqui e colocar o lacinho. Aqui é no zigue-zague, né? Número 1. Dá o retrocesso. Aqui o nosso próximo passo é reparar as beiradas de linha, de ponta do viés que sobra, né? E agora a gente... Então agora a gente já vai fixar o nosso laço. Organiza bem no meio, né? Como eu ensinei. Retrocesso. Traz, retrocesso, pronto. Agora o nosso próximo passo é voltar para a máquina overlock. Lá na overlock a gente vai fixar o lado da frente no lado de trás e fixar, já reparando aqui, né, também. A gente já faz o nosso reparo aqui na sobra do taquara. Que aqui nós vamos elastizar, tem que estar certinho, igual o sutiã. Então, agora a gente... Ele ficou assim, pessoal. Agora a gente vai lá para a máquina overlock. Nós vamos fixar essa base e fixar o lado da frente no lado de trás. O que a gente vai fazer? A gente vai unir a parte da frente com a parte de trás, começando da barra, tá bom? Ó, pega a parte da trás e a da frente. Importante que é começando da barra, senão pode não dar certo lá na frente, lá em cima. Coloca a parte juntinha, uma com a outra, né? É interessante que essa costura que bate, né? Às vezes ela não fica muito certinha, é onde a gente vem e encaixa o lacinho, coloca o detalhe de laço. Mas aqui começou a costurar, como eu sempre digo, vem cá e já junta aqui, né? Porque às vezes no costurar desajusta, né? E um lado fica maior que o outro. Então ele vai terminar aqui, né? Costura com costura. Então segura aqui, né? Segura e segura e costura. Agora junta aqui as duas partes certinha, né? E termina. Agora a gente ficou assim, né? Agora, que não se preocupa, que aqui vai vir outra base. Agora a gente vai unir o outro lado, do mesmo jeito. Parte da frente com a parte de trás.
Coloca bem encaixadinho lá embaixo. Organiza aqui. Começou a costurar. Já junta as duas partes. Então, gente, o que acontece? Ficou assim. Agora a gente vai costurar aqui a nossa base. Esse lado bonitinho, o detalhe para baixo, tá bom? Então a gente vai virar, né, aqui. Desculpa. A gente vai virar do lado avesso. Queria mostrar desse lado, mas não deu. Não dá certo. Então é aqui. Aqui o lado direito com o lado direito. Tá bom? Agora a gente vai costurar aqui, ó, de forma que ele vai terminar junto, ó. Ele tem que terminar aqui. Agora que você junta aqui na parte de cima, que é o jeito mais fácil. Porque aqui a base vai terminar junto aqui, ó. Mas a renda ela vai passar um pouquinho, tá bom? Então é isso aqui. Colocou lá embaixo. Então o mesmo a gente vai fazer do outro lado. Vem com a nossa base, né? Juntou aqui, né? E costurou. Coloca certinho, não deixa dobrar não, tá bom? Coloca retinho aqui. Corta a sobra. E aqui, vou virar ela do lado direito, né, agora. E vou mostrar pra vocês como que ficou. Então ela vai ficar assim. Agora a gente vai lá pra máquina galoneira elastizar. O que que a gente vai fazer lá na galoneira? A gente vai passar um elástico aqui de fora a fora, tá bom? Até terminar. A gente pega o elástico, começa passando daqui do bojo, vem, arrodeia aqui, passa em volta tudinho até terminar. Terminou aqui, fez o acabamento, gente, prega a alça igualzinho do sutiã, tá bom? Agora, como a gente já vai começar no bojo, né, então é aquela folguinha que eu sempre dou na hora de costurar em cima do bojo. Começou um pouquinho, dá aquela folguinha aqui, para não franzir em cima do bojo. E outra coisa, se seu elástico estiver muito franzido, tira o franzido, porque no Baby Doll ele tem que ficar menos franzido. Então, folga no parafuso, se for o caso, tá bom? Então, aqui de fora a fora, tá bom? E dá sequência até chegar no outro bojo.
Que eu não tirei o acabamento, deixa eu tirar. Que vira o bojo, né? E chegando no bojo, como eu ensinei, tira aqui um pouco do elástico, tira o franzido, né? Então aqui ela vai ficar assim, tirar essa sobra grande aqui, deixar só douradinha que a gente vai precisar. E aqui tá a nossa camisola toda elastizada, quase pronta. O que que a gente vai fazer lá? Pregar a alça, né? E fazer o acabamento. Então ela fica assim. E a nossa alça, gente, coloca uma alça maior. Faz uma alça de 45 e não de 40, como a gente coloca no sutiã, tá bom? Aí nós vamos colocar uma alça de 45 centímetros. A gente vai colocar a nossa alça, né? Como eu falei pra vocês, coloca uma alça maior de 45 para ficar mais confortável, porque é um baby doll, camisola, normalmente é bom colocar maior. Então aqui é o ponto do acabamento, né? O ponto 1. Retrocesso. Vou fixar as duas na frente primeiro. Sobrou aqui, repara. O mesmo do outro lado. Retrocesso. Espero que vocês estejam aproveitando bem o nosso curso, que só falta mais 2 aulas, né? Só falta mais 2. Só falta mais 2 conjuntos. 2 conjuntos não, um conjunto e um cropped, né? Então aqui a gente pregou. O que que a gente vai fazer agora? Pregou a parte da frente. A parte de trás vocês vão dobrar, né? Ponta de bojo com ponta de bojo. Aqui. Aí mediu aqui certinho. Coloca aqui 3 dedinhos, tá bom? 3 dedinhos. Marcou com giz, com agulha, com o que vocês quiserem. Aí marca os 2 lados, tá bom? Marcadinho com giz. É onde a gente vai pregar as alças, tá bom? Agora a gente vem e fixa ela aqui. Observa para ver se não tá do lado avesso. E aqui a gente fixa ela bem na pontinha. Se não pegar na pontinha, na hora que terminar vocês têm que virar e pregar novamente. Digo na beirada, na ponta do elástico da base, do viés elástico, certo? Aqui, nossa, deu certo. Porque se ela tiver pregada embaixo, aqui vai ficar um vago. Então é isso aqui. Se sobrou alguma beirada, tira, né? Pra não ficar feio. Agora a gente vai fazer o mesmo do outro lado. Já tá marcado aqui bem facinho. Observa para ver se não tá do lado avesso. E agora a nossa alça já pregada, já fixada aqui, já costurada, a gente vai pro acabamento. Aqui deu uma sobra. Como a gente já fez o acabamento central, já colocou o laço, agora, então ficou assim. Então, o acabamento que a gente tem a fazer agora é esse do centro, né? Já viram aqui. Esse acabamento central. Nós já vamos fazer o acabamento aqui, já coloco o laço, né?
segura aqui. Eu gosto de segurar nessa pontinha para ele seguir retinho. Agora eu venho aqui e corto tudo de uma vez, certo? Venho aqui na sobra de dentro, ou arrebenta ou corta. Agora já pode pegar desse jeito que tá aí e fixar um laço aqui. Você que escolhe o tamanho do seu laço. Nesses baby doll normalmente fica bonito um laço maiorzinho, mas você pode colocar o seu do tamanho que você preferir. Eu prefiro maior, né? Centralizou, retrocede. E agora nós vamos para o acabamento das laterais, que ela ficou assim, o acabamento e o laço pregado. Agora nós vamos fazer esse acabamento aqui dos dois lados. E como eu tinha dito para vocês que às vezes essa costura aqui fica meio tortinha aqui, ó, mas a gente coloca o laço nesse lugar que fica bonitinho e repara esse desajustezinho. Isso é normal. Mas isso aqui é opcional, esse laço. Mas normalmente a gente coloca que fica mais bonito. Retrocesso. E agora a gente vai fazer o mesmo do outro lado. E aqui a gente vai pregar o nosso lacinho também. Retrocesso. Ficou assim, né? Lado direito. O lado direito não, o lado da frente. Agora o lado das costas. Aqui a sujeirinha do giz, mas isso aqui sai. Lado de trás, assim. Depois a gente vai mostrar ele no manequim, que vocês vão ver o quanto ele fica bonito. Vou organizar essa alça aqui.